Graça e paz, irmão em Cristo. Nesta manhã nos reunimos diante da palavra de Deus para meditarmos no texto do profeta Zacarias. Abra sua Bíblia nesse texto, estamos no capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. E chegamos no momento de uma profecia tão bonita, tão conhecida, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se cumpre. Esse texto faz menção a esse momento, quando o nosso Senhor Jesus está entrando em Jerusalém, e aí então ele monta um jumentinho e adentra a cidade, aquela multidão, né, com galhos de árvores, né, nas mãos, e louvando e exaltando o Senhor. E é nesse momento também que o nosso Senhor Jesus vai dizer o Evangelho de Lucas, ele chora profunda, intensamente, por causa da situação da nação de Israel. E ele diz: quantas vezes eu quis juntar você, Jerusalém, com os seus filhos, né, debaixo das minhas asas, para proteger, para guardar, para salvar, e você não quis. Há uma revolta acontecendo nesse momento em que o nosso Senhor Jesus está vivendo e indo à cruz, mas esse momento também que essa profecia está sendo escrita aqui no livro de Zacarias, mais ou menos o que nós temos aí uns 500 anos antes do nosso Senhor Jesus morrer na cruz, é também um momento de muita revolta, de muita revolução, impérios se levantando e caindo repetidamente, e no espaço de tempo muito curto. E de fato o que nós temos são guerras, é violência, é uma situação muito complicada, o cativeiro babilônico, né? Nós tivemos os sírios, os assírios, aí depois então com o cativeiro babilônico tivemos os babilônicos, logo depois, ainda na época do profeta Daniel, como nós vimos, nós tivemos aí os medos e persas. Agora os gregos estão chegando com tudo, né? Os gregos estão vindo com todas as suas forças, o exército de Alexandre o Grande e depois seus 4 generais, que vão ficar com o próprio Império Babilônico. Enfim, uma situação de guerra, de levante, uma situação de muito conflito, de muita guerra e muita violência. E ao contrário disso, diante de toda essa violência, de toda essa guerra que acontece aqui no texto de Zacarias, e também no momento histórico que Jesus está indo à cruz, quando os romanos estão ali, que viriam logo depois dos gregos, nessa sequência aí, né? Os romanos viriam, o exército mais violento do mundo naquele então, muita guerra, muita revolta. Nós temos também guerras internas, guerra civil em Israel, facções de dentro da nação de Israel se levantando, conflitando, e umas contra as outras, guerras políticas, religiosas, mas também um levante contra os próprios romanos, que vem por parte da nação de Israel, o que vai culminar aí depois da cruz de Cristo, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, 40 anos depois, justamente na destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo, quando o nosso Senhor Jesus amaldiçoou o templo, diz: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E é justamente esse levante dos zelotes e também da nação de Israel que expulsam os romanos, e então os romanos vêm com tudo para destruir a cidade de Jerusalém, o templo. Você vê um estado de guerra, de violência generalizado e que se perpetua, que prossegue, que continua por tanto tempo. E o nosso tempo também é um tempo muito violento. Nós temos guerras
que estão por todas as partes, em todos os continentes, revoltas, injustiças, violência intrafamiliar, violência no trânsito, violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Nós temos violências sociais, como racismo, violência urbana, enfim, nós temos guerras entre nações, violência da fome, da injustiça social. Nós temos violência hoje no mundo em maior dimensão, em maior quantidade do que já houve em toda a história da humanidade. O século XX foi o século das guerras, onde mais violência, guerra e morte de pessoas aconteceram, mais do que todos os outros séculos anteriores juntos. Então nós vemos um estado de violência crescente. Mas é interessante como Deus se apresenta aqui nesse texto, como Deus combate o nosso pecado, como Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei do Universo, aquele que não tem limite de poder, de força, de autoridade, nada, nem ninguém lhe pode resistir. A voz, o comando, tudo lhe obedece, tudo está sob o seu poder, o seu controle, o seu domínio. Ele que é o soberano dos reis da terra, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, mas muito mais do que isso, ele é o dono do universo. Esse que tem todo o poder e toda a autoridade, como nosso Senhor Jesus, depois de ressuscitar, então vai dizer, aquele a quem os demônios se lhe submetem, lhe obedecem, enfim, o vento lhe obedece, o mar lhe obedece, os peixes lhe obedecem, os demônios lhe obedecem, a natureza lhe obedece, tudo lhe obedece, todo o poder e toda a autoridade estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele entra na nossa história, como o texto diz aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Isso é, ele é inocente, ele é perfeito, ele é justo, ele é íntegro, não há pecado nele, não há defeito nele, ele é santo, santo, santo. O nosso Senhor Jesus sobre essa terra era tão santo quanto o Pai Celestial no trono da glória. Santo, santo, santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre foi, era, quando estava aqui nesta terra e para sempre será santo, 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 perfeito, sem pecado, justo, mas salvador. Aí está a sua missão, aí está o seu caráter, santo, aí está a sua pessoa, santo, aí está a sua missão, salvador. Ele veio para redimir, para perdoar, ele veio para quebrar as cadeias desses impérios, mas muito mais do que impérios humanos. Aqui o que temos por trás de todos esses impérios humanos, de trás de todo o pecado humano, de toda a violência do ser humano, o que nós temos é o império das trevas, é a força do pecado. É o próprio diabo com todo o seu exército infernal. O que temos são principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. O que temos é uma batalha espiritual que homem algum e que arma alguma humana pode fazer frente. E ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, isso é o preço pago pela sua liberdade, o perdão dos nossos pecados. Aí está o nosso Senhor, justo, santo e salvador. E ele vem, poderia vir com milhões, bilhões de anjos, querubins, serafins, arcanjos, um exército celestial incomparável, insuperável, invencível.
Mas ele vem, e o texto diz que ele vem humilde, ele vem pobre, ele vem, essa palavra hebraica aqui é miserável. Assim vem o nosso Senhor, diante do nosso orgulho, da nossa soberba. Deus, no lugar de responder com força, com poder e autoridade, ele vem e responde com humildade. Para poder, naquela cruz, fazer aquilo que arma humana alguma pode fazer. Que não há quantidade alguma de dinheiro nesse mundo, de poder nesse mundo, que possa resolver a questão do pecado. Ele vem, se entrega naquela cruz, e se humilha naquela cruz, e é cuspido, é humilhado, é ultrajado, é blasfemado, é açoitado, sangra, derrama a sua alma na morte, toma para si a iniquidade de todos nós. Ele, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Deus vivo, todo-poderoso, está naquela cruz para vencer aquilo que todo o dinheiro que você tenha, todos os diplomas que você tem, toda a sua religiosidade, todas as suas boas obras, tudo isso não podem perdoar os seus pecados. O homem mais poderoso, mais rico do mundo, carrega sobre si todos os seus pecados, e ao final da sua vida, ele encontrará o inferno eterno, se ele não for salvo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há inteligência, diplomas, não existe nada, força, beleza, saúde, boas obras, religiões, que são aos milhares no mundo, mais de 11 milhões de religiões no mundo, nenhuma delas pode salvar, a não ser o Rei Santo, esse Rei Salvador, humilhado naquela cruz. Ele, levando sobre si a iniquidade de todos nós, aquela cruz que me pertencia e que te pertencia, ele toma sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, e bebe o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus que estava sobre nós, que estava na nossa direção, toda a ira justa e toda a condenação justa de Deus sobre mim, sobre você, caiu sobre Cristo Jesus. E toda a vida de santidade, de pureza, de inocência, agradando ao Pai por 30 anos, toda essa justiça recai sobre nós, os méritos de Cristo. E aí, então, nós podemos ser salvos. É assim que somos salvos. É assim que Deus atua. É assim que Deus age. E quantas vezes nós estamos querendo vencer batalhas na violência das nossas palavras e das nossas forças. Ou tentando, através do nosso dinheiro, ou de alguma outra maneira, vencer as batalhas da vida, as batalhas familiares. Quando o que deveríamos é ser humildes e santos, como nosso Senhor Jesus. E aqui está o resultado. Ele vem e destrói o império das trevas. Ele vem e protege o seu povo. A Grécia está se levantando. Ele vem e protege o seu povo. Os romanos estavam presentes ali. Ele vem e protege o seu povo. E esse povo agora é um povo salvo, é um povo que está, como diz o versículo 11, no sangue da aliança. Aquele povo que estava no buraco, na cova, no buraco, já praticamente sepultado ali, agora eles vão para a fortaleza e são presos da esperança. As cadeias que prendem um cristão não são as cadeias da religiosidade, do medo, não são as cadeias daquilo que
me impõe simplesmente a lei, um mandamento, uma obrigatoriedade. As algemas, os laços, as correntes que prendem o cristão. É como diz o texto, é o amor. É o amor desse Deus de amor que nos conquistou. Servimos a Deus não arrastando a cruz, mas carregando-a alegremente, porque seguimos o nosso grande amor, o grande amor da nossa vida, o nosso Senhor Jesus. E Ele então vem para restaurar, vem para restituir a nossa vida em dobro, vem para fazer frente aos nossos inimigos, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, sejam tribulações, sejam doenças, seja qualquer situação. Ele vem para nos guardar, para nos proteger, para nos defender. Mas aí então o texto também nos diz e termina mostrando esse consolo maravilhoso do Senhor no versículo 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso, nós somos herança de Deus. É impressionante isso. Ele nos deu ao Filho como herança. Deus pode ter tudo, Deus tem tudo. Deus tem tudo no universo. Ele tem tudo. Tudo é dele. Nada, não existe 1 centímetro quadrado nesse universo que não seja dele. Não existe criatura que não seja dele. Tudo é dele. O paraíso, o inferno, anjos e demônios, homens e a natureza, a terra e o universo, tudo é dele, nada visível e invisível, tudo é dele, tudo lhe pertence. Mas o seu povo é sua herança, o seu povo, seus filhos são sua herança. Você, meu irmão, para o nosso Senhor, é como uma pedra de uma coroa. Você deve viver de maneira santa, você deve reluzir a glória de Deus, você é precioso para o nosso Senhor, por isso você deve viver para a glória dEle. Veja quanto Ele te ama, veja o quanto Ele te valoriza, veja o quanto Ele te quer, o quanto Ele deseja você, o quanto você é importante para Ele, a ponto dEle dar a sua própria vida naquela cruz por você. E olhar para você, enxergar você, independentemente da sua condição social, independentemente dos problemas, das lutas que você enfrenta, independentemente da situação em que você esteja, até mesmo de pecado, você para Ele foi comprado pelo sangue de Jesus e é uma pedra na coroa. Não que Ele queira que você viva em pecado, mas Ele quer que você se arrependa e viva uma vida santa, como Ele mesmo é santo e resplandecem na terra dEle, pois quão grande é a bondade do Senhor, infinita, não dá para dimensionar isso. Nós estávamos condenados eternamente para o inferno, irmão, eternamente. Nós íamos passar toda a eternidade no inferno, pagando os nossos pecados, sofrendo os nossos pecados, recebendo a consequência dos nossos próprios pecados e continuaríamos pecando no inferno por toda uma eternidade, odiando tudo e todos, inclusive a nós mesmos. Mas quão grande é a bondade do nosso Deus e como Ele é belo, que você encontra o brilho da vida ao olhar a beleza, a formosura do nosso Deus, que todos os dias de manhã no seu devocional você possa olhar a Ele, enxergar esse Deus bom, esse Deus belo, justo, e se saciar na sua graça, na sua bondade, na sua beleza, sabendo que você, meu irmão, estará para sempre com o Senhor. Daqui a 1 milhão de anos, você estará com Ele para sempre. Daqui a 50 anos, talvez, estaremos com o nosso Senhor. E o veremos face a face. Entraremos
pelos portões daquela cidade. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já lá não haverá dor, sofrimento, nem pranto, nem ódio, nem violência, nem guerra. Tudo isso acabou. E você estará com Ele. E daqui a 10 milhões de anos, será apenas como uma manhã daquele dia. Deus te abençoe, meu irmão. Te fortaleça. E que você possa admirar e então amar para viver para a glória desse Deus tão maravilhoso, que é o grande amor da nossa vida. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.